A paz do Senhor, sou o pastor Wilson do Ministério Visão do Reino. Estamos aqui com o pastor Alvalcir, que hoje estaremos estudando sobre a palavra, sobre a fé. O que é fé, pastor Alvalcir? Que base você tem para nos falar hoje? O que vamos discutir? A fé está escrito lá em Hebreus 11, versículo 1, pastor Wilson, que ela nos narra assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Glória a Deus. Então, que firme fundamento é esse, pastor Wilson, que a Bíblia relata sobre a prova daquilo que nós não vemos, mas nós temos a certeza, a gente espera porque tem a certeza daquilo que vamos alcançar. Eu vejo esse firme fundamento como as leis do Senhor, as regras de Deus, para que possa colher aquilo que você almeja. Todo aquele que exerce o entendimento vai colher. É como na agricultura, existem as regras de um plantio. O agricultor não vê a colheita, mas ele sabe como exercer, ele conhece, tem esse conhecimento e esse entendimento de como executar, e o resultado é a colheita. Deus dá o crescimento. Então essa regra, essa lei, ela é a palavra de Deus. Sim. Ela existe, então ela está em nosso meio, ela está aqui, eu não estou vendo, mas eu posso praticar ela. Quer dizer, quando eu pratico, eu trago à existência aquilo que não existe. Com certeza. E faço ela tornar real na minha vida, com a prática dela. Então eu tenho a palavra de Deus, pratico ela e ela se torna real. É a prova daí. Com certeza. A prova é o resultado. Você tem o conhecimento dessa regra e o entendimento dela. Quando você conhece e entende e executa, ela vai te dar um resultado. Então, o entendimento de como executar é a fé. Porque você vai... uma ação que você vai fazer? Se você não entende, não conhece essa ação, você vai fazer por acaso. Vai dar um resultado? Vai. Agora, quando você tem a certeza desse firme fundamento, você conhece de fato a palavra e a exerce com entendimento, você está exercendo a fé. É como eu falei, o agricultor, ele sabe que a semente precisa daquela condição e ele prepara o solo naquela condição. Esse é o conhecimento que ele tem do que é necessário fazer, e ele larga a semente. A semente, ele não precisa lá estar fazendo as funções. Por ele fazer aquelas ações corretas, a própria semente, Deus dá a condição dela germinar e frutificar. Nós temos uma questão, pastor Wilson, que hoje, essa fé hoje que é falada de um pensamento positivo, que entra quase dentro de uma linha de otimismo, ou dentro de algo místico. Sim, eu entendo o que o senhor está falando. Porque, como nós estamos falando aqui, a fé está firmada na palavra de Deus. E não é isso que muitos estão fazendo acontecer. Muitos estão querendo trazer à existência algo que não está consistente. Não está de acordo com não está de acordo conforme a palavra de Deus. Está entrando dentro do miticismo. Por exemplo, se perguntar para qualquer um, eles vão dizer que tem fé. Pode ser ir na rua e perguntar: você tem fé? Eu tenho. Mas o que é essa fé dele? É um achismo? Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Mas tem resultado? Se todos tivessem fé, nós veríamos os resultados. A Bíblia diz que até o inimigo tem fé e de estremecer. Com certeza. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas não tenho o resultado para mostrar. Porque a fé sem obra é morta. É nesse parâmetro que eu queria falar. O que seria essa fé sem obras? É aquilo que você, de fato, você entende, mas não executa. Sem a execução, não adianta ter entendimento também.
Se não executar, não vai trazer um resultado. Então, às vezes eu acho que entendo, é aí que está a condição. Não adianta eu achar que eu entendo. Eu, de fato, tenho que entender o que é a regra de Deus, como ela é exercida, como ela funciona, e eu, de fato, fazer. Se eu não fizer de acordo com como ela é, não adianta, não vai ter resultado. É como eu estava falando a mesma coisa do agricultor. Ele pode pensar que ele é um agricultor, mas se em algum momento ele fizer um procedimento errado, não vai ter a colheita. Então quer dizer que Paulo, quando relatou a carta escrita em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E o ouvir traz o entendimento. Então tudo está alicerçado na palavra. Com certeza. Então, para me dizer que eu creio em Deus, eu tenho que crer na palavra. Eu crendo na palavra, eu vou praticar. Aí é o processo da fé. E a fé, ela vai se consagrar ou se confirmar com o exercício. Com o exercício. Quer dizer, aí vai tornar a prova real da verdadeira fé que aconteceu o fato. As pessoas elas não têm entendido que a fé, a palavra diz que para eu acreditar em Deus, eu necessito da fé. Aqueles que não têm fé não têm condições de acreditar em Deus, de saber quem é Deus. Porque eu vou acreditar numa coisa que eu não conheço, que eu não entendo, não vejo fundamento nisso. Agora, quando eu entendo o procedimento de Deus, as regras de Deus e as executo, aí eu vou ter o resultado, que é a prova que vai me mostrar daquela ação que eu fiz. Então quer dizer que todo pensamento positivo que eu tenho, que não está concernente com a palavra de Deus, isso não pertence à fé da parte que Deus está relatando? De jeito nenhum. Porque a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, sem tu entender a palavra, como é que tu vai executar ela? E sem executar a palavra, não tem como agradar a Deus, porque a adoração a Deus, o agrado que a palavra está se referindo, é o exercício dela correta. E quando eu não entendo como é que eu vou agir naquele puro, eu posso até dar um chute. Por isso que tem muitas coisas que acontecem, porque o camarada, mesmo sem entender, ele executa, e executou, é lei, acontece. Então essa seria então a prova, quando realmente acontece um fato que nós acreditamos na palavra e a palavra traz o resultado. Isso é a comprovação que a palavra nos afirma sobre fé. Assim foram os antigos, que nem Hebreus fala, de todos os nossos pais da fé, que é narrado aqui em Hebreus 11, falando dos acontecimentos de toda essa história, da fé, por que a realizou, cada situação. Por que, por exemplo, por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque ele, mesmo sem conhecer, ele exerceu como que se conhecesse. Exemplo, eles falam a fé de Abraão, mas qual é a fé de Abraão? É aquela que eu digo, eu quero servir esse Deus, que eu entendo que ele é o Senhor, o soberano, mesmo sem ter o conhecimento profundo, e isso é imputado por justiça, porque nós era do mundo, foi quebrado a nossa aliança em Adão, e então nós era destituído da graça de Deus. Agora, quando eu digo, eu quero servir esse Deus, nesse momento eu estou executando a fé de Abraão, e Deus me imputa isso por fé, por justiça. Agora, a partir dali, eu tenho que conhecer as regras dele. E eu exercendo uma regra dele, que é o firme fundamento, né? O firme fundamento são as regras. Eu exercendo, vai trazer um resultado, e isso é a prova, porque nós não vemos a lei. Tu vê a lei? Não é algo palpável, é algo a ser exercitado. E quando eu exercito, traz um resultado. Então, dentro da genealogia, a genealogia aponta essa linha de como a fé vai crescendo, se desenvolvendo, né? Desenvolvendo uma pessoa. Com certeza. Então, acompanhe nós nos próximos vídeos.
acompanhe para entender melhor sobre genealogia, que estaremos também falando. Ok? Que Deus os abençoe. Amém.